No passado, os continentes que conhecemos hoje ainda não estavam separados. A América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Europa, Austrália e Antártida já estiveram todas unidas formando um único supercontinente chamado Pangeia. E na verdade isso não aconteceu só uma vez. O que quero dizer com isso? De acordo com cientistas e geólogos, os continentes já se uniram e se separaram repetidas vezes ao longo de bilhões de anos. Eles chamam isso de ciclo dos supercontinentes, um processo muito longo em que as terras do mundo vão lentamente se unindo e depois acabam se separando novamente. E a razão disso está bem debaixo dos nossos pés. A superfície da Terra não é apenas um pedaço sólido. Ela é dividida em enormes partes chamadas placas tectônicas. Elas são como peças gigantes de um quebra-cabeça que se movem lentamente sobre a parte quente e quase derretida do planeta. Elas se movem muito devagar, às vezes tão devagar quanto uma unha humana cresce em um ano, mas mesmo sendo lentos, esses movimentos têm um impacto enorme ao longo de milhões de anos. Quando essas placas colidem, podem formar montanhas, surgir novas terras e começar terremotos fortes e erupções vulcânicas. Mas quando a Terra ainda era jovem, o planeta era muito mais caótico e quente do que é hoje. Segundo estudos de geólogos, a superfície do mundo era quase toda coberta por oceanos naquela época. Havia pouca terra firme, e as primeiras partes da crosta terrestre eram finas, quentes e facilmente afundavam de volta para o interior do planeta. Havia pouca terra firme, e as primeiras partes da crosta da Terra eram finas, quentes e facilmente afundavam de volta para o interior do planeta. Quando as partes da crosta oceânica colidiam naquela época, uma delas era empurrada para baixo, para o interior da Terra. Enquanto ela afundava, a rocha derretia e virava magma. Depois, o magma subia novamente para a superfície. Foi assim que começaram a se formar os primeiros vulcões e pequenas ilhas no mundo antigo. Algo parecido ainda acontece hoje em algumas cadeias de ilhas vulcânicas, como as Ilhas Aleutas no Alasca e outros lugares no Círculo de Fogo do Pacífico. Ao longo de um período muito longo, esses pequenos pedaços de terra foram se unindo aos poucos. Com o movimento das placas tectônicas, partes da crosta ficaram mais espessas, resistentes e aptas a suportar o calor intenso sob a Terra. E isso se tornou a base dos primeiros verdadeiros continentes. Isso não aconteceu em apenas alguns anos ou séculos. Levou bilhões de anos. E à medida que essas terras antigas cresciam, o clima da Terra também começou a mudar, assim como as correntes oceânicas e até mesmo a vida no planeta. De acordo com os cientistas, o supercontinente tem um grande impacto em todo o mundo. Mas por quê? Quando quase todas as terras estão unidas, o movimento do ar e da água nos oceanos muda. A temperatura do planeta também se altera. Existem lugares que ficam extremamente quentes e secos porque estão muito distantes do mar. Enquanto isso, outras regiões experimentam tempestades intensas e chuvas fortes. E enquanto os continentes se separam novamente, surgem novos mares, novos oceanos e novos habitats para diferentes formas de vida. Por isso, a aparência do mundo hoje não é permanente. Os continentes continuam se movendo até hoje. Mas espere um pouco, deixe-me interromper rapidinho. Antes de continuarmos a discussão, gostaria de pedir um like e, se possível, inscreva-se no canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então vamos voltar ao assunto. Se olharmos o mapa do mundo hoje, parece que os continentes estão permanentemente fixos. Mas na verdade eles só estão se movendo muito devagar. E sob esses países existem partes da Terra que quase não mudam, mesmo depois de bilhões e bilhões de anos. Os cientistas chamam isso de crátons. Os crátons são as partes mais antigas e mais resistentes do continente. Eles são como a fundação dos países e continentes modernos de hoje. Enquanto muitas partes da Terra derretem repetidamente, se quebram ou afundam sob o planeta, os crátons permanecem intactos. De acordo com os geólogos, é possível que alguns deles tenham se formado há mais de 4 bilhões de anos. Isso significa que eles são mais antigos do que a maioria das montanhas e oceanos que vemos hoje. A razão pela qual os crátons são tão resistentes é porque suas raízes são muito profundas sob a Terra. Eles são mais espessos do que a crosta comum do planeta. Mas sua composição também é leve. Por isso eles não afundam facilmente no manto quente sob a Terra.
É como um grande bloco de rocha dura flutuando sobre a parte mais quente e mais macia da Terra. Por causa disso, mesmo que as placas tectônicas se movam ao longo de um período muito longo, os crátons ainda conseguem sobreviver. Um dos antigos crátons mais conhecidos hoje pode ser encontrado no Canadá. Ele é chamado de Craton Slave. Além de ser rico em diamantes, minerais e metais preciosos, ele também é importante porque foi lá que algumas das rochas mais antigas da Terra foram encontradas. Inclui-se aí o Gneiss de Acasta, que segundo estudos tem quase 4 bilhões de anos de idade. Isso indica que ele pode ter integrado as primeiras terras estáveis do planeta. Do outro lado do mundo, na Austrália Ocidental, encontra-se o Craton de Pilbara. Ele também é uma das partes mais antigas do planeta. Mas o mais surpreendente é que também foram encontrados vestígios de vida antiga nesse lugar. De acordo com os cientistas, existem estruturas microbianas fossilizadas lá que podem estar entre as primeiras evidências de vida no planeta. E não é só a Austrália que tem esse tipo de rocha antiga. Na África do Sul, há outro lugar muito antigo chamado Craton de Cap Vau. Aqui também foram encontradas rochas e assinaturas biológicas quase tão antigas quanto as de Pilbara. Mas o que os geólogos acharam ainda mais estranho é que, mesmo estando tão distantes hoje, a Austrália e a África do Sul têm formações rochosas, depósitos minerais e estruturas montanhosas que são quase idênticas. É como se eles já tivessem estado juntos antes. Por causa disso, alguns cientistas acreditam que esses dois lugares já fizeram parte de um supercontinente muito antigo. Eles o chamaram de Vaalvara. De acordo com algumas reconstruções geológicas, é possível que ele tenha se formado há mais de 3,5 bilhões de anos, mas ele é muito mais antigo do que a Pangeia. Naquela época, a Terra era completamente diferente. Não havia plantas, nem animais, nem florestas ou grama. O mundo naquela época devia ter muitos vulcões, fumaça densa, calor forte e ambiente rochoso. E enquanto isso acontecia na superfície do planeta, é possível que a forma de vida mais simples estivesse apenas começando a se formar no fundo dos antigos oceanos. Em 1976, os cientistas notaram pela primeira vez que havia semelhanças entre algumas cadeias de montanhas e rochas na África do Sul e na Austrália. No começo, eles pensaram que talvez fossem parecidos apenas porque tinham a mesma idade. Mas, à medida que os estudos avançaram, surgiu uma outra explicação. Em 1996, o geólogo Eric Chaney sugeriu que talvez os crátons Cap Vau e Pilbara já tenham estado unidos no passado. E foi a partir daí que nasceu a ideia de Vaalbara. Até hoje, os cientistas ainda estudam se este foi realmente o primeiro supercontinente da Terra. Há teorias que afirmam existirem formações continentais ainda mais antigas que essa. Como esses eventos são muito antigos, é difícil encontrar evidências completas. E esses antigos crátons servem como os vestígios restantes do capítulo mais antigo do nosso planeta. Geólogos afirmam que há terras antigas que desapareceram e quase não são mais reconhecíveis no mapa mundial atual. Uma das ideias mais controversas sobre isso é o chamado Ur. Não é o Ur dos filmes ou das lendas. Este é um protocontinente hipotético proposto pelo geólogo John Rogers em 1993. De acordo com sua teoria, existia uma terra muito antiga composta por diferentes crátons antigos vindos da África, Austrália, Índia, Antártida e outras partes do mundo. Incluía também algumas partes do Austrália Ocidental, África do Sul, Índia e até Madagascar. Mas há um grande problema. Nem todos os cientistas concordam com a aparência desse mundo antigo. Há outros pesquisadores que acreditam que partes da África do Sul e da Austrália estavam unidas em um supercontinente chamado Vaalbara. Mas, na reconstrução de Rogers para Ur, esses lugares estão distantes e em partes diferentes da antiga Terra. Isso significa que esses dois modelos não podem estar certos ao mesmo tempo. Até hoje, os cientistas ainda debatem sobre isso. E como esses acontecimentos são muito antigos, é realmente difícil encontrar evidências completamente completas. Muitas das rochas antigas da Terra já foram apagadas há muito tempo, derretidas ou afundadas sob o planeta devido à atividade tectônica. Mas mesmo que ainda não se saiba exatamente como eram os primeiros continentes, há algumas coisas que estão claras nos estudos. Naquela época, quase não havia vida na superfície da Terra. O mundo era muito quente, cheio de vulcões e a atmosfera era densa de fumaça.
A maior parte da Terra era só rochas e ambiente seco. Algumas dessas terras antigas podem ter ficado próximas ao Equador, já que o movimento tectônico era mais intenso na época. Com o passar do tempo, a Terra começou a mudar e a crosta do planeta foi esfriando aos poucos. Por causa disso, tornou-se possível a formação de continentes maiores do que antes. De acordo com os geólogos, há cerca de 3 bilhões de anos, diferentes crátons de várias partes do mundo começaram a se unir. Isso inclui algumas partes antigas da América do Norte. Uma das adições mais importantes naquela época foi o Cráton Slave, do Canadá. Em seguida, outras regiões antigas da Europa e América do Norte foram se unindo gradualmente. Enquanto esses crátons colidiam, grandes montanhas, linhas de falha e regiões vulcânicas foram formadas. É como uma colisão de blocos de terra lentos, porém muito poderosos. Dessas colisões, surgiu uma das mais importantes, o primeiro verdadeiro supercontinente da Terra. Os cientistas o chamaram de Kenorland. De acordo com algumas reconstruções geológicas, é possível que ele tenha ocupado uma parte enorme da terra disponível na Terra naquela época. Mas era ainda maior do que a maioria dos continentes modernos de hoje. Dizem que incluía partes antigas da América do Norte, Groenlândia, Escandinávia e algumas partes da Ásia. O grande número de colisões entre crátons causou intensa atividade vulcânica e formação de montanhas no supercontinente. E enquanto isso acontecia, havia outra mudança importante na Terra. Começavam a surgir mais formas simples de vida nos oceanos. Ainda não eram peixes ou animais. A maioria delas eram organismos microscópicos e bactérias que viviam em águas rasas. Mesmo com formas de vida simples, elas já foram afetadas pelas mudanças no planeta. O enorme tamanho de Kenorland alterou padrões de vento e correntes oceânicas da Terra. Algumas partes do oceano ficaram mais frias. Outras áreas se tornaram difíceis de habitar para os organismos simples. E depois de um período muito longo, Kenorland começou a se fragmentar. Segundo cientistas, o movimento tectônico da Terra aumentou conforme o interior do planeta mudava. Assim, o supercontinente foi se rompendo com grandes fissuras. Enquanto suas partes se separavam, novos oceanos começaram a se formar. E foi aí que começou uma das maiores mudanças na história da Terra. À medida que os novos mares se expandiam e as chuvas ficavam mais intensas, as rochas na Terra também se desgastavam e se erodiam mais rapidamente. Por causa disso, o dióxido de carbono na atmosfera diminuiu. E isso foi um grande problema na antiguidade. Segundo estudos, o calor do Sol era mais fraco naquela época do que é hoje. Assim, quando os gases do efeito estufa diminuíram, o planeta esfriou rapidamente, até que chegou uma era do gelo intensa. De acordo com algumas teorias e evidências geológicas, é possível que até mesmo os oceanos próximos ao Equador tenham congelado, cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos atrás. Alguns cientistas chamam isso de terra-bola de neve. Foi uma época em que grande parte do planeta ficou coberta de gelo, mas não foi só o clima que foi afetado por isso. Enquanto o mundo congelava, a atmosfera da Terra também começou a mudar. O oxigênio no ar foi aumentando aos poucos, porque os oceanos já não absorviam tão rapidamente o oxigênio produzido pelos antigos micro-organismos. E embora o oxigênio seja essencial para a vida hoje, naquela época ele era perigoso para a maioria dos organismos antigos. Muitos deles não conseguiam sobreviver em um ambiente com alto teor de oxigênio. Por isso, grande parte da vida microbiana antiga desapareceu. Mas alguns organismos se adaptaram e, segundo os cientistas, serviram de base para formas de vida mais complexas na Terra. A partir de células simples, começou lentamente o longo processo que mais tarde levaria ao surgimento de plantas, animais, dinossauros e, por fim, dos seres humanos. Depois que o antigo supercontinente Kenorland se quebrou, a Terra não ficou imediatamente tranquila. Durante centenas de milhões de anos, os pedaços dos continentes continuaram a se mover por todo o planeta, como enormes blocos de pedra sendo lentamente arrastados pela superfície da Terra. E enquanto esses antigos crátons viajavam, eles começaram a se juntar novamente de diferentes maneiras. Segundo os geólogos, algumas partes desses antigos crátons se separaram, enquanto outras começaram a se unir de formas diferentes. E houve outras que acabaram sendo levadas para longe. Enquanto isso acontecia, havia outra mudança importante na Europa e na Ásia. Aos poucos, começou a se formar a versão mais antiga da Europa. Os cientistas chamam isso de Báltica. Ainda não era como a Europa de hoje.
era apenas um antigo bloco de terra formado por velhos crátons vindos da parte norte da Terra. Ao mesmo tempo, havia outros fragmentos continentais que também viajaram para partes mais frias do planeta. Lá, eles encontraram outras terras antigas vindas da Sibéria, Groenlândia e Europa. E quando todas essas terras se uniram, formaram um protocontinente frio e muito antigo chamado Ártica. Sim, quase igual ao nome Ártico. Segundo algumas reconstruções, ele pode ter estado em latitudes altas ou áreas mais frias da Terra na época. Mas a colisão dos continentes não terminou aí. Enquanto as placas tectônicas continuavam a se mover, a Ártica, a Báltica e algumas partes da antiga América do Norte começaram a se unir. E foi a partir daí que se formou um grupo continental maior chamado NENA. O nome significa uma combinação de norte da Europa e América do Norte. Dizem que incluía naquela época algumas partes do campo moderno: Finlândia, Suécia, Rússia, Canadá, Groenlândia e Estados Unidos. Enquanto esses antigos continentes colidiam, grandes cadeias de montanhas e regiões vulcânicas se formaram novamente. Mas mesmo que o NENA já fosse enorme, ainda não era o próximo verdadeiro supercontinente. Do outro lado da Terra, outro grande grupo de crátons também começava a se unir. Essa era a Atlântica. Segundo os geólogos, foi aí que começou a se formar o núcleo mais antigo da América do Sul e algumas partes da África, incluindo os antigos crátons que seriam a base do Brasil, do Congo e da África Ocidental nos tempos modernos. Enquanto a Atlântica se formava silenciosamente no hemisfério sul, a NENA continuava a crescer na parte norte do planeta. E depois de um longo período de movimentação das placas tectônicas, aconteceu mais uma grande colisão. Aos poucos, a Atlântica, a NENA e outros fragmentos continentais vindos da Austrália, Índia, Antártica e China foram se unindo. E a partir disso se formou um dos maiores supercontinentes da Terra Antiga. Os cientistas o chamaram de Colúmbia. Também é chamado de Nuna em outros estudos geológicos. De acordo com os estudos, ele se formou há aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de anos. Naquela época, a maioria das principais partes dos continentes modernos já fazia parte desse enorme supercontinente. Incluía a antiga América do Norte, Europa, América do Sul, Sibéria, América do Sul, África e outros blocos continentais. E devido ao tamanho da Colúmbia, seu efeito na Terra também foi enorme. Nas bordas do supercontinente, grandes zonas de subducção estavam ativas. Enquanto a crosta oceânica afundava sob o continente, o magma subia das profundezas da Terra. Por causa disso, muitas novas terras e cadeias de montanhas se formaram. Algumas das partes mais importantes do continente moderno cresceram e ficaram mais estáveis. Segundo geólogos, foi aqui que Laurentia, núcleo antigo da América do Norte, se consolidou. Ao mesmo tempo, também ficou mais clara a formação dos antigos continentes como Báltica, Sibéria, Amazônia e Congo-Kalahari. Mas como os supercontinentes anteriores, Colúmbia também não era permanente. Com o passar do tempo, começaram a surgir novamente grandes fissuras em seu interior. Aos poucos, as forças tectônicas puxavam as partes separadas do supercontinente, e há cerca de 1,5 bilhão de anos, ele começou a se fragmentar. À medida que os fragmentos continentais se separavam, formou-se um enorme oceano antigo ao redor deles. Os cientistas chamam isso de Oceano Miróvia. E foi aqui que começou uma nova fase do ciclo dos supercontinentes. Desta vez, os fragmentos continentais não voltaram imediatamente ao que eram antes. Em vez disso, eles viajaram em diferentes direções por centenas de milhões de anos. É como se fossem peças separadas de um quebra-cabeça sendo levadas novamente por toda a parte. Mas mesmo estando distantes, a história ainda não acabou. Porque, no final das contas, eles vão se juntar novamente para formar mais um supercontinente gigantesco. E o próximo caminho que a Terra vai trilhar é um mundo antigo chamado Rodínia. Se existe um supercontinente realmente importante na história da Terra, um deles é a Rodínia, porque, segundo os cientistas, este é um dos protótipos antigos mais claros do mundo que mais tarde levaria à formação da Pangeia. Na verdade, antes mesmo do nome Rodínia ser oficialmente usado, alguns geólogos já a chamavam de Pangeia na década de 1970. Porque eles perceberam que parecia realmente necessário existir um supercontinente mais antigo antes que se formassem os continentes que conhecemos hoje. E em termos de tamanho,
Rodínia foi um dos maiores supercontinentes da história da Terra. De acordo com as reconstruções geológicas, ele já estava formado há mais de 1 bilhão de anos. No centro dele ficava Laurentia, a antiga fundação da América do Norte. Ao redor dele estavam localizadas as partes da Austrália, Antártica, América do Sul, Europa, África e Ásia. Isso significa que a maioria dos principais continentes de hoje já foi parte de uma única e enorme massa de terra. E enquanto esses blocos continentais colidiam, formaram-se algumas das maiores cadeias de montanhas da antiga Terra. Segundo geólogos, antigas rochas que resistiram a essas colisões ainda são visíveis hoje na América do Norte e Europa. Existem rochas e formações montanhosas que servem como evidência de quão fortes eram as colisões tectônicas naquela época. Mas Rodínia era diferente em comparação com os supercontinentes mais antigos. Nos primeiros supercontinentes, quase só havia vulcões, rochas e micro-organismos simples na Terra. Mas na época de Rodínia, a vida começava a se tornar mais complexa. As algas e os fungos estavam começando a se espalhar nas partes rasas e úmidas da Terra. Ainda não era como as florestas modernas. Ainda não havia árvores nem animais em terra firme. Mas isso foi um grande passo para a vida na Terra. Isso significa que, enquanto os continentes se moviam e colidiam, o ecossistema do planeta também mudava aos poucos. Mas como outros supercontinentes, Rodínia também não era permanente. Segundo os cientistas, isso foi há cerca de 850 milhões de anos. Ela começou a se fragmentar por baixo, possivelmente devido à ascensão de muito material quente do manto vindo das profundezas da Terra. Os geólogos chamam isso de superpluma. É como uma gigantesca elevação de rocha extremamente quente vinda do interior do planeta. E enquanto isso empurrava para cima, o supercontinente foi lentamente se rachando. Depois disso, os fragmentos continentais começaram novamente a se separar. À medida que se moviam em direções diferentes, aumentaram a atividade vulcânica e os terremotos na Terra. Algumas regiões da Austrália e África se separaram totalmente. Outros blocos continentais foram levados para partes mais quentes ou mais frias do planeta. E por causa disso, o clima da Terra mudou novamente. À medida que novos oceanos se formavam entre os continentes que se separavam, mais chuva começou a cair sobre o planeta. Com o tempo, os gases do efeito estufa na atmosfera diminuíram, tornando a Terra muito fria, como antes em Kenorland. De acordo com estudos, cerca de 700 milhões de anos atrás, é possível que o planeta tenha experimentado novamente uma intensa era da Terra bola de neve. Foi uma época em que uma parte enorme da Terra ficou coberta de gelo. Alguns cientistas até acreditam que o gelo chegou perto do Equador. Mas, diferente da primeira era do gelo, essa não durou tanto tempo, porque enquanto o mundo estava congelando, as erupções vulcânicas continuaram acontecendo. Devido aos gases vulcânicos, o efeito estufa aumentou e a Terra começou a esquentar novamente. E enquanto o gelo derretia, mais uma grande mudança aconteceu na vida do planeta. De acordo com os cientistas, foi nessa época que começaram a surgir formas de vida multicelulares mais complexas. Isso significa que não eram mais apenas organismos unicelulares simples que viviam naquela época. Aos poucos, começaram a surgir organismos compostos por muitas células. E isso será a base para formas de vida mais complexas na Terra. Mais tarde, alguns cientistas acreditam que certos fragmentos continentais voltaram a se unir para formar outro supercontinente chamado Pannotia. Mas até hoje nem todos os geólogos concordam com isso. Há quem acredite que, na verdade, os fragmentos não chegaram a formar um supercontinente sólido depois da fragmentação de Rodínia. Em vez disso, eles teriam se separado em diferentes direções. Enquanto algumas partes da América do Norte, Sibéria e Europa se moveram para o norte, a África, a América do Sul, Índia, Austrália e Antártica derivaram para o hemisfério sul. E lá, eles lentamente se juntaram para formar um dos continentes antigos mais importantes da história da Terra. Os cientistas chamaram isso de Gondwana, e nos milhões de anos seguintes, Gondwana seria extremamente importante na formação do mundo moderno que conhecemos hoje. Enquanto os pedaços de Rodínia continuavam a se separar, um enorme continente estava lentamente se formando no hemisfério sul. Esse era Gondwana. De acordo com os geólogos, ele começou a se formar há cerca de 800 milhões de anos a partir dos fragmentos do sul de Rodínia.
Incluía então as antigas partes da África, América do Sul, Índia, Austrália, Antártica e outros blocos continentais. Enquanto Gondwana se formava, ocorreu a explosão cambriana, evento crucial na história da vida. Nesse período, a vida se multiplicou e ficou mais complexa, com vários tipos surgindo nos oceanos. De acordo com os cientistas, foi aqui que começaram a surgir muitos organismos com conchas duras, olhos simples e outras adaptações defensivas para sobreviver. Parece que a evolução da vida no planeta acelerou de repente. À medida que milhões de anos se passavam, Gondwana ficava cada vez mais cheia de vida. As plantas começaram a aparecer pouco a pouco, depois vieram os insetos. Depois, os peixes e os primeiros anfíbios começaram a se espalhar por diferentes partes do antigo mundo. E como Gondwana era imensa, tornou-se o lar de inúmeros ecossistemas. Embora tecnicamente não seja considerado um supercontinente de acordo com algumas definições de geólogos, ainda assim foi uma das maiores massas de terra da história da Terra. Dizem que era maior que alguns supercontinentes antigos. Mas enquanto Gondwana crescia no hemisfério sul, havia uma grande mudança acontecendo na parte norte do planeta. Aos poucos, a América do Norte, a Europa, a Sibéria e outros fragmentos continentais do norte começaram a se unir. Primeiro formou-se um antigo grupo continental chamado Euramérica. Em alguns estudos, também é chamado de Laurósia. Aqui, as antigas florestas da Terra começaram a se expandir, ainda diferentes das tropicais modernas. Aos poucos, árvores e plantas simples passaram a se multiplicar na Terra. Quando se passaram cerca de 400 milhões de anos, esse grupo continental ficou ainda maior, depois que Sibelium se uniu a ele, e foi a partir disso que se formou a Laurásia. Esta será a metade norte do próximo supercontinente mais importante da Terra. Enquanto isso, Gondwana formará a metade sul, e enquanto as placas tectônicas continuam se movendo, essas duas enormes massas de terra vão se aproximando uma da outra aos poucos. Entre elas havia um antigo oceano que ia se fechando lentamente à medida que as placas continentais colidiam. E depois de um período muito longo de aproximação, finalmente houve uma colisão. Após um tempo muito longo, Laurásia e Gondwana colidiram cerca de 330 milhões de anos atrás. E foi aqui que se formou o supercontinente mais famoso da história da Terra, a Pangeia. Quase todos os continentes modernos de hoje já fizeram parte dessa imensa massa de terra. Se você olhar o mapa hoje, vai perceber que a América do Sul e a África parecem se encaixar perfeitamente. E isso é uma das maiores evidências de que os continentes já estiveram unidos antes. Apesar do grande movimento, isso não quer dizer que as condições de vida eram perfeitas naquela época. Na verdade, de acordo com os cientistas, muitas partes do supercontinente eram extremamente secas e difíceis de habitar. Por causa da imensidão das terras, muitos lugares ficavam muito distantes do mar. Havia pouca chuva, fazia calor durante o dia e frio à noite. Havia grandes cadeias de montanhas que bloqueavam vento e chuva, tornando regiões mais secas. Ao mesmo tempo, isso também afetava os oceanos. Por causa do formato da Pangeia, o movimento das correntes oceânicas foi afetado. Algumas partes do mar ficaram quentes demais para muitos organismos marinhos. E de acordo com os cientistas, esse é um dos possíveis motivos pelo qual ocorreu uma das maiores extinções em massa na história da Terra. Isso é chamado hoje de extinção permiana. Nesse evento, uma grande parte da vida no planeta desapareceu. Muitas florestas secaram e pegaram fogo. Inúmeras espécies marinhas desapareceram completamente. E muitos animais antigos não sobreviveram. Mas depois dessa grande catástrofe, algumas linhagens de répteis conseguiram sobreviver. E a partir desses organismos sobreviventes, aos poucos surgiram os dinossauros. Mas antes que os dinossauros dominassem completamente a Terra, a Pangeia já começava a se fragmentar. Isso foi há cerca de 200 milhões de anos. Aos poucos, começaram a surgir fissuras entre Laurásia e Gondwana, e foi a partir daí que começou a se formar o Oceano Atlântico. Depois disso, a África e a América do Sul finalmente se separaram. Enquanto isso acontecia, a Índia se movia para o norte, e mais tarde colidiu com a Ásia. Essa colisão foi o que formou o Himalaia, uma das cadeias de montanhas mais altas do mundo atualmente. Enquanto isso, a Austrália e a Antártida também se separavam gradualmente, enquanto o Oceano Índico seguia se expandindo. E ao longo de milhões de anos, os 7 continentes que conhecemos hoje foram se formando lentamente, mas, segundo os cientistas,
A história da Terra não termina aqui, porque até hoje as placas tectônicas continuam se movendo.